Senhora deputada, muito bom dia. Bom dia igualmente a todos os senhores deputados. Mas quero aproveitar a oportunidade para também cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Aproveito também para cumprimentar a todas as senhoras e senhores presentes neste ambiente. Havendo quadro regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberam em seus gabinetes cópia da ata da 18ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram. Aprovado. Levo ao conhecimento de vossas excelências que já está confirmada a presença do secretário de Estado da Fazenda, o senhor Almir Góes, para vir tratar dos relatórios da gestão fiscal de todo o ano de 2016, bem como do primeiro e segundo quadrimestre de 2017. Será no dia 4/10, às 9 horas, neste ambiente. Senhores, vamos... Senhor presidente, em relação... Pela ordem, deputado Fernando Coruja. Em relação a essa prestação de contas, eu tive me informando, não sei se procede, mas que o secretário anterior não veio aqui nenhuma vez para prestar contas de 2016. Veio. Ele veio em várias oportunidades, enquanto esteve na secretaria, em duas oportunidades, em razão de problemas internos na comissão, nós sugerimos cancelar e uma das vezes ele pediu para transferir. E nós, infelizmente, não remarcamos. Então ele não veio? Não sei qual das vezes não veio, mas que não veio em 3 oportunidades. Será que a Vossa Excelência podia pedir para... Posso pedir assessoria. Para a Secretaria verificar nessa legislatura quais foram as vezes que ele veio prestar conta e a data? Que a assessoria faça o devido levantamento e na próxima reunião informe ao deputado Fernando Coruja. Eu informo a todos os deputados. Senhores deputados, deputado Patrício, algum projeto para relatar? Senhor presidente, nenhum projeto a relatar hoje. Deputado José Milton Schaefer, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores membros da comissão. Eu tenho o projeto PL 262.0 de 2017, de origem do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis no município de Sombrio, para o desenvolvimento de atividades educacionais por parte do município. É um número grande de imóveis, na verdade, são diversas áreas em que existiam no passado escolas do Estado, né, e que foram municipalizadas, ao longo do tempo foram sendo municipalizadas, e que provavelmente agora o município requisita a parte documental. Algumas delas, na verdade, não tinham nem escritura, antigamente foram doadas por pessoas que depois vieram a falecer e que agora essas áreas foram regularizadas pela Secretaria de Estado da Administração e por solicitação do senhor prefeito municipal e todo um levantamento já feito pelo sistema educacional, os referidos terrenos, né, precisam ser regularizados para que o município possa, a partir daí, efetivar ações exclusivamente na área da educação. E, por isso, nós queremos passar a ler aqui apenas para relatar. São cerca de 11 imóveis, a maioria deles no meio rural, um ou outro em bairros, né, do município de Sombrio. Todos foram doados para fins educacionais pela comunidade sombriense no passado e que agora, regularizada a situação escriturária, o Estado pretende passar para o município, porque na verdade hoje ele não possui nenhuma outra escola do Estado no meio rural do município. Na verdade, a matéria já entrou nessa casa recentemente, dia 2 de agosto, já restou aprovada na CCJ,
E nessa comissão, a doação em questão tem por finalidade o desenvolvimento de atividades educacionais por parte do município, estando todos os imóveis na circunscrição do município de Sombrio, e segundo o artigo 6º do projeto de lei, as despesas com execução desta lei correrão por conta do município, vedado ao Estado arcar com qualquer ônus a elas relacionadas. E ao analisar os autos, né, e também ela está de acordo com o regimento interno da Assembleia, ou seja, os aspectos financeiros e orçamentários de qualquer proposição que importe em aumento ou diminuição de receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação do plano plurianual, da Lei das Diretrizes Orçamentárias. O artigo 6º da lei, ela, como relatado, determina que as despesas com execução da lei ora almejada correrão por conta do município, vedado qualquer ônus para o Estado. Nesse sentido, verifico que a proposição não importa em diminuição ou aumento de receita ou despesas públicas, não afetando, por consequente, as despesas orçamentárias vigentes. Também, esse projeto de lei, deputado Luciano, vai permitir com que o município possa fazer investimentos, né, em várias pequenas escolas do interior do município, e algumas grandes, né, como o município do Retiro, comunidade de Garuva, são escolas rurais que estão sendo ampliadas, e com isso melhorando a qualidade do ensino, principalmente para os filhos e filhas de agricultores que antes estudavam em pequenas escolas, em turmas que eram agrupadas pelo baixo número de alunos hoje no meio rural, e que agora vão poder, já contam e vão poder melhorar ainda mais em escolas nucleadas que prestam um serviço de qualidade, todas elas municipalizadas em Sombrio já, e o passo seguinte seria a doação, a efetivação dessas áreas para o município. Por isso, né, e antes já colocado, não havendo nenhum óbice de ordem financeira e orçamentária, considerando também o mérito do presente projeto, manifesto pela aprovação do projeto de lei número 262.0 de 2017 no âmbito desta comissão. É esse o nosso voto, presidente. Senhor deputado, relatório e voto ao projeto de lei 0262.0/2017, em que autor o Governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis no município de Sombrio. O relator da matéria, o deputado José Milton Schaef, ao emitir o seu relatório e voto, opta pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Com a palavra, a deputada Luciana Carminati. Presidente, o senhor foi muito Onofre Agostini hoje. Eu quero me dar o direito de analisar e prometo devolver na semana que vem. É um procedimento normal, as escolas que perdem alunos, o patrimônio vai para os municípios, né? A gente sabe disso. Mas, dado que são 11 escolas, 11 imóveis, eu gostaria apenas de fazer uma análise e prometo já na próxima semana fazer a devolução. Visto em gabinete, deputado Luciano Carminati. Mais algum projeto, deputado Zé Milton? Não, presidente, apenas colocar que esse processo, nós tomamos todo o cuidado de análise, ele tem inclusive a aprovação do Conselho Estadual de Educação, uma solicitação do município e de diversas outras entidades, né? Acho que é um projeto bastante meritório e teremos, na verdade, uma certa urgência lá no município para poder tocar outros projetos. Era isso, presidente. Deputado Milton Obras. Bom dia, senhor presidente. Nós temos 2 projetos para relatar, senhor presidente. O primeiro, projeto de lei 229/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Corupá. Esse imóvel, a prefeitura construiu um posto de saúde em cima desse terreno do Estado, com o compromisso de o Estado repassar o terreno. São um imóvel com área de 600 metros quadrados e com as benfeitorias averbadas. Então, o voto da análise dos autos quanto aos seus aspectos financeiros e orçamentários, compatibilidade e adequação do plano plurianual e as leis de diretrizes orçamentárias. Nesse sentido, verifico que a proposição não importa em diminuição ou aumento de receita ou despesa pública, não afetando, por conseguinte, as peças orçamentárias vigentes. Ante o exposto, não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, manifesto pela aprovação do projeto. É isso, senhor presidente.
É pela aprovação o parecer emitido pelo deputado Milton Alves ao projeto de lei 0229.9/2017, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Corupá. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o deputado Milton Alves. O parecer à medida provisória 214/2017, que reduz temporariamente a contribuição de que trata o artigo 24 da Lei Complementar 306/2005, que institui o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. Trata-se de medida provisória adotada em 16 de agosto de 2017 pelo governador do Estado, que reduz para 0,5% a alíquota da cota patronal do Estado ao Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina, SC Saúde, no período compreendido entre julho a dezembro de 2017. A proposta apresenta a fundamentação emitida pela Diretoria do Tesouro Estadual, da Secretaria de Estado da Fazenda, onde sustenta a estabilidade e necessidade da medida, considerando que os consequentes superávites financeiros do SC Saúde chegaram ao saldo inicial de caixa no ano de 2017 na casa de 438 milhões de reais. A estabilidade e solidez reconhecida do SC Saúde por sua boa gestão garante que, mesmo considerando as previsões de receita e despesa, o saldo final para o exercício 2017 será aproximadamente de 400 milhões de reais. Sobretudo, o não comprometimento quanto à segurança do atendimento dos beneficiados, tendo em vista seu caráter temporário, e o Estado, em contraponto, acumula a queda real de 4,7% na receita líquida disponível, trazida pelos efeitos da crise política e econômica instaurada a nível nacional, refletindo em déficits reiterados na fonte 100. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, tendo sido sua admissibilidade aprovada nos termos do parecer do presidente daquela comissão, eminente deputado Jean Kuma, sendo em seguida encaminhada e aprovada pelo plenário desta Casa. Finalmente, no dia 30 de agosto de 2017, a medida provisória aportou nesta comissão, onde no dia 18 de setembro me foi designada a incumbência da relatoria. Aos autos foram acostados 3 emendas, onde, primeiro, da liderança do PMDB, prevê a destinação do montante da cota patronal não recolhido junto ao SC Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, FES Santa Catarina, ainda que os recursos não sejam computados ao valor mínimo constituído à saúde. Segundo, o deputado Neudi Sareta prevê a destinação dos recursos exclusivamente para as ações e serviços públicos de saúde, transferência para o Fundo Estadual FES Santa Catarina, com a aplicação conforme plano de aplicação de recursos e autorizando o Poder Executivo a promover a programação das dotações orçamentárias no plano plurianual para o quadriênio 2016-2019 e a LUA 2017. 3. O deputado Valdir Cobalcini prevê que os recursos oriundos da redução da alíquota sejam ressarcidos ao fundo do plano de saúde dos servidores públicos estaduais a partir de 2018, em até 36 meses. É o relatório. Conforme preceita o regimento interno, frente aos aspectos financeiros e orçamentários previstos no artigo 73, manifesto-me, considerando as emendas apresentadas, as propostas, respectivamente, da liderança do PMDB e do deputado estadual Neudi Sareta, que tratam da destinação de recursos ao Fundo Estadual de Saúde, quanto ao aumento financeiro previsto com a redução da alíquota, afrontam diretamente o artigo 50, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 3º. O artigo 50, no seu parágrafo 2º, são de iniciativa privativa do Governo do Estado as leis que disponham sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Nesse mesmo sentido, senhor presidente, foram cadastradas hoje de manhã aqui na comissão 2 emendas com o mesmo teor do deputado João Amin, que
tratam-se dos mesmos casos dessas emendas do PMDB e do deputado Neudi Sareta, que já estão explicadas aqui. Em outra frente, a emenda acostada de autoria do deputado Valdir Combalcini apresenta características de ilegalidades vedadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do apresentado, analiso como prejudicadas as emendas. Considerando que o efeito da medida não importa em impacto orçamentário negativo nas contas públicas, não identifico óbice que impeça a aprovação conforme texto original. Diante do exposto, manifesto voto pela aprovação da medida provisória 0214/2017, nos termos do projeto de conversão em lei em anexo. Era isso, senhor presidente. Só um Relatório e voto, só um instantinho, deputado, por gentileza. Relatório e voto do deputado Milton Obos, a medida provisória 00214/2017, que reduz temporariamente a contribuição de que trata o artigo 24 da Lei Complementar 306/2005, que instituiu o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina Saúde, estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado. O deputado Milton Alves emitiu seu parecer, que foi pela aprovação, convertendo a medida provisória em projeto de lei. Abro a discussão, deputado Coruja. Só antes de discutir, gostaria de um esclarecimento do relator, que, como nós não temos aqui as emendas, não estão no sistema, continua com aquele problema, o Vossa Excelência falou que o deputado Combalcini apresentou uma emenda, que eu não sei qual é, que se Vossa Excelência pudesse colocar, e foi refutada em função de ser incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria que Vossa Excelência explicasse melhor essa emenda e o motivo da refutação. A emenda prevê a devolução dos recursos ao fundo do SC Saúde a partir de 2018 em 36 parcelas. Esse é o teor da emenda. Continua a discussão, deputado Antônio Aguiar. Não, eu quero discutir. Quero discutir, né? Com a palavra, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, nós temos uma medida provisória que, evidentemente, já discutimos isso, não é assunto que deveria ser objeto de medida provisória. A medida provisória, segundo a Constituição, deve tratar de matéria de urgência e relevância. Não é o caso. Segundo, nós temos uma matéria que pretende diminuir temporariamente de 4,5% para 0,5% a contribuição do Estado para o SC Saúde, sob a argumentação de que o SC vai bem e o governo vai mal. Né? Pelo menos essa é a argumentação que eu vejo ali. O SC está muito bem e o governo está muito mal. Tanto que está querendo gerar dinheiro de tudo que é lugar. Hoje quer tirar dinheiro aí do... Depois tem aí o... Está se capitalizando. Onde tem dinheiro, o governo está indo atrás. Logo após, aí tem uma outra... A questão relativa aos precatórios, que trata do mesmo assunto. O governo indo atrás de recursos onde pode pegar. E não percebendo que, ao tirar os recursos agora, evidentemente, esses recursos não são de graça. Tudo isso tem que repor. O próximo governo tem que repor. Esse aqui da SC Saúde, ele não quer repor. E aí, esse é o único que ele não quer repor, não vai precisar repor se passar isso aí. Aí vem uma justificativa. A justificativa do governo, ela é feita pela Procuradoria-Geral, nem da Fazenda não é a justificativa, na medida provisória. É uma assessora da Progem que faz a justificativa. Se não há nada do SC Saúde, não há nada da Fazenda na justificativa, vem um parecer aqui de uma assessora da Progem, doutora Daiane Sandra Tramontini. Daí só embaixo o secretário da Fazenda diz assim, de acordo. Nós precisamos, numa questão dessa, para poder avaliar, primeiro ter um cálculo atuarial. O cálculo atuarial é um cálculo econômico, financeiro, matemático, probabilístico, para ver, normalmente na questão de seguro, mas nesse caso também, para ver claramente o que vai acontecer, porque não basta dizer assim, olha, uma assessora jurídica
dizer que está tudo bem na SC Saúde. Eu não tenho visto isso na prática médica, tenho visto uma série de colegas saindo do SC Saúde, porque há uma série de dificuldades aí, né? Muitas pessoas saindo do atendimento. Depois o governo retira, baixa a alíquota dele. Bom, se está sobrando dinheiro, se o cálculo atuarial tivesse isso, tinha que diminuir a alíquota equitativamente, do servidor também, mas não diminuir do governo e não diminuir do servidor, que é uma coisa estranha. Aí são apresentadas algumas emendas. E essas emendas, elas têm dois focos. A primeira é que esses recursos vão para a saúde, porque o governo, no discurso, diz que esses recursos vão para a saúde. Mas não adianta colocar os recursos para a saúde com essa mão, como fazia com a CPMF, e tirar os que já é obrigado com a outra. Então, só tem sentido ir para a saúde qualquer coisa se disser explicitamente, não, esse recurso é extra. Já levamos o golpe aqui. Esse dia já levamos um golpe aqui, todo mundo levou um golpe, fizemos aqui um projeto de lei, destinamos recursos da Assembleia para novas cirurgias, saímos no recesso, fizeram uma medida provisória, dizendo que era para pagar as cirurgias anteriores, não foi feita nenhuma cirurgia nova. Trouxemos que o secretário sentou ali. Quantas cirurgias novas? Nenhuma. Nenhuma. Nós votamos, todo mundo fez discurso que era para cirurgia nova, não foi nenhuma. O governo deu o golpe aqui na casa. E agora, ele diz a mesma coisa. Bom, aí são apresentadas emendas. As emendas têm a finalidade de assegurar o que o governo disse. Não, tem que aplicar na saúde, então. Aí, com todo respeito, eminente deputado Milton Alves, Vossa Excelência diz que são inconstitucionais as emendas, porque afrontam o artigo 50 da Constituição, onde trata da questão da iniciativa. Bom, primeiro, a constitucionalidade não é objeto dessa comissão, ela é objeto da Comissão de Justiça. Segundo, não me parece que estejamos tratando aqui de LDO, de plano plurianual e de orçamento. Você não estamos tratando disso. Nós estamos tratando de alterar a alíquota de destinação de recursos. Destinação de recursos. Não é? Se fosse assim, nós não poderíamos ter aprovado também outros projetos dessa ordem que vinculam recursos, né? Isso não me parece afrontar a LDO. A não ser que Vossa Excelência consiga me convencer, mas não me parece que isso tem a ver com LDO, com plano plurianual, com lei orçamentária. Se bem que na LDO aqui nós temos uma coisa estranha. LDO é uma lei de diretriz orçamentária, feita de um ano para o outro. Logo, é uma lei temporária. O governo tem um projeto aí para alterar a LDO de 3 anos atrás, que é mudar a LDO do passado, porque houve um erro, né? Quer dizer, é um negócio que foge qualquer coisa de razoabilidade, mas ser discutido a tempo e hora é essa, porque houve um erro e o governo quer mudar a LDO do passado. Depois vamos pegar a emenda do deputado Cobalcini. A emenda do deputado Cobalcini, ela não afronta a lei de responsabilidade fiscal. Eu poderia dizer, talvez, que ela ampare a lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, impede que o governo pegue o dinheiro e gaste à toa. Ele diz, não, se tomar agora tem que devolver. Porque a lei de responsabilidade fiscal é para todos. Ela não é só para a Assembleia, ela não é só para o Judiciário, para o Legislativo, para o Executivo. Né? Quando a lei de responsabilidade fiscal lá foi votada no Congresso Nacional, eu votei contra. Eu votei contra porque eu lembro que eu apresentei uma emenda aí, o deputado Sérgio Miranda, que exigia que a lei de responsabilidade fiscal alcançasse também o Banco Central, BNDES, porque está essa bandalheira toda. A lei de responsabilidade fiscal só pega prefeito de... Governador não pega. É só prefeito. E de cidade pequena ainda, né? Que não tem... Sujeito que não tem bom advogado. Pela conclusão. Já vou concluindo. Porque a lei de responsabilidade fiscal não pega mais ninguém. Agora, aqui, qualquer coisa que vamos fazer, na afronta da lei de responsabilidade fiscal, estamos aqui com... essa aí. Ora, se uma emenda que diz que tem que devolver o dinheiro, afronta a lei de responsabilidade fiscal, então me parece que não é adequado a essa questão das emendas. Eu vou pedir
na continuação, destaque para votar as emendas em separadas, a tempo e hora, mas vou esperar as manifestações, vou pedir vista em mesa, por enquanto, aqui, para mim dar uma olhada com mais atenção nessas emendas, e já vou antecipar meu voto, que vou votar contra a medida provisória. Concedo vista em mesa do deputado Coruja, mas antes tem o deputado Antônio Guerra, depois o deputado Zé Mil e deputado Luciano Caminato. Mas quero adiantar ao eminente deputado Fernando Coruja que, enquanto não houver uma decisão da mesa diretora quanto à votação de destaque em comissão, nós não faremos esse procedimento nesta comissão. Houve uma consulta à mesa diretora quanto ao procedimento de votação de destaque ou não na comissão. E todos os senhores deputados tiveram conhecimento dessa consulta, até porque levei ao conhecimento de todos. Então, enquanto não houver uma manifestação da mesa diretora da Casa, o destaque, a votação de destaque está suspensa. Senhor presidente, pela ordem, deputado Fernando Coruja. Só para, ainda sobre essa questão, não me parece que a mesa diretora, salvo o melhor juízo, tem o papel de interpretar o regimento interno, né? O regimento interno, ele é interpretado pelo presidente, pela comissão, através de questão de ordem, mas a mesa diretora interpretar o regimento para dizer se cabe ou não, me parece naturalmente que a mesa diretora vai consultar a Procuradoria da Casa. Não, nem a Procuradoria. A interpretação do regimento é uma coisa que compete a Vossa Excelência. Interpretação, pode ter questão de ordem, interpretação aqui nesse plenário. Deputado consultar Coruja. A Procuradoria para ver o regimento. Você pode até fazer uma consulta, formar mas a decisão, e ela tem que ser tomada a tempo e hora aqui. Então, eu vou continuar, eu vou pedir destaque e peço a Vossa Excelência que, a tempo e hora, coloque a discussão aqui, para que a gente delibere aqui onde Coruja, é o foro adequado. Deputado Coruja, há uma decisão da comissão em razão de uma interpretação que não está clara, do regimento não está claro que o destaque, votação de destaque é em comissão. Em razão disso, os senhores deputados autorizaram a fazer uma consulta à mesa, assim o fiz, e até hoje não recebi resposta. Razão pela qual, mesmo que Vossa Excelência faça o requerimento, de plano eu vou indeferir o requerimento sem o conhecimento dos demais deputados, porque já houve uma deliberação desta comissão quanto ao assunto. Quando foi isso, André? Posso resgatar a situação. Mas vou continuar no debate com o deputado Antônio Aguiar com a palavra. Eu acho que, senhor presidente... Solicito à plateia que não se manifeste, por gentileza. Deputado Antônio Aguiar, discussão da medida provisória. Eu peço vistas em mesa, senhor presidente. Vista em mesa também, Vossa Excelência. Deputado Zé Milton Schaeffer. Presidente, eu quero primeiro colocar que, no atual momento, nós estamos vivendo um momento agudo, institucional e econômico no Brasil. Né? Todos os estados passam. Eu sou vizinho do Rio Grande do Sul e eu vejo lá salários de funcionários serem parcelados em várias vezes, receber R$400, R$500 por mês. Né? Eu vejo uma crise enorme em vários estados. É óbvio que Santa Catarina não está imune disso. Né? E além da crise econômica, nós temos uma crise moral no Brasil sem precedente, eu acho, nem na história mundial. Né? Então, nós precisamos, sim, essa medida provisória, se a saúde não é urgente, então não justifica uma medida provisória o atendimento da população. Nós convocamos, inclusive a pedido do deputado Fernando Coruja, dias atrás aqui, o secretário da Saúde, Dr. Murilo Calo Preso, esteve aqui na semana passada, explicando, né, a dívida do Estado, e de lá para cá está sendo pedido solução. Eu quero dizer que, deputado, que é papel, sim, do governador encontrar caminhos dentro da gestão. Eu já fui prefeito e vários aqui já o foram. A gente buscar um recurso de um lado ou de outro para solucionar um problema que surge. É o papel. Assim como um chefe de família ou uma família se articula, muitas vezes economizando numa ponta para poder solucionar um problema ali na frente. Porque o dono do dinheiro, na verdade, o dinheiro é do povo. É o dos impostos da população que está pagando para custear a saúde do funcionário público estadual através do SC Saúde, que, aliás,
temos que fazer aqui um elogio, é um grande programa, tem sido respeitado e considerado pelos usuários do sistema com elogios, pelo trabalho que vem sendo feito. Tenho excelentes referências a respeito do programa e o deputado Marcos Vieira me coloca que ele teve grande participação no início desse programa e no início desse projeto eu quero cumprimentar a todos que estão fazendo a gestão. Mas nós temos um superávit, né, nesse fundo e por isso esse projeto ele é coerente com o momento que vive Santa Catarina, especialmente a população mais pobre, hospitais, prestadores. Aqui ao lado nós temos vivendo uma audiência, portanto, eu entendo que é legítimo o papel do governo, e é de propor soluções. Não é uma solução definitiva, não vai ser para sempre, é por um período, por 6 meses. Então, se justifica a medida provisória, é um instrumento de gestão. Se o governador não tem possibilidade de fazer isso, então não governa mais, né? Na busca de encontrar uma solução para a crise da saúde de Santa Catarina, que não foi criada só por nós. Foi criada por todo um sistema, são mais de 300 milhões de reais nos últimos 4 anos que o governo federal deixou de passar para a Secretaria Estadual de Saúde, que é um dos pivôs dessa crise também. O governo federal, que é o grande gestor, nunca cumpre e nós não temos como fazer ele cumprir. Se for um prefeito lá, né, falaram cidade pequena, então Sombrio está fora, mas se for um prefeito, né, de uma cidade que cometeu não aplicar em saúde o que tem que ser aplicado, ele vai ser acionado, mas o que está sendo feito aqui é um ato de governo legítimo, necessário, e eu acho que a medida provisória é uma medida cabível para esse momento, porque nós precisamos até final do ano aportar, se não uns 500 milhões, mas pelo menos uns 400 na conta da Secretaria da Saúde, para garantir pagamentos de fornecedores, atendimento inclusive de pessoas de setores urgentes, como oncologia e outros, e também hospitais. E hoje nós temos aqui uma audiência pública com mais de 200 e poucos secretários municipais de saúde que estão aqui em busca também de uma conta que eles têm para receber, que parte é culpa do Estado e parte é culpa do governo federal. A justificativa do projeto, ela não foi assinada pela PGE, ela foi assinada pelo secretário da Fazenda, Almir Gorges, que tem ali uma justificativa da PGE. Então, eu acho que o projeto em si, primeiro que ele é urgente mesmo, segundo que ele é necessário, e é um instrumento de gestão, acho que compete a nós da Assembleia, nós não podemos separar poderes do Executivo. Nesse momento temos que ajudar o Executivo, eu acho que a comissão aqui, eu quero manifestar o meu voto favorável ao projeto, acho que ele é inteligente, ele é racional, né? Se questiona às vezes os empréstimos que o governo faz, então nós vamos tomar um dinheiro emprestado e ao mesmo tempo temos dinheiro que não está sendo utilizado numa determinada conta, não vai prejudicar o funcionamento do SC Saúde, já tem estudos para isso, portanto, presidente, meu voto é favorável e eu quero fazer um apelo para que voltamos esse projeto hoje, até para que possamos logo depois irmos conversar com o secretário de Saúde e fazer a nossa parte, para não dizer que a Assembleia não está fazendo a parte dela na solução da crise da saúde, votando os projetos que aqui chegam. Deputada Luciane Cavinato, Vossa Excelência com a palavra. Mas continua vista em mesa deputado Fernando Coruja e deputado Antônio Aguiar. Primeiro deputado Coruja. Deputados que estão aqui acompanhando esse debate, especialmente os telespectadores, bem, eu fiz uma análise do projeto e o projeto ele tem 2 artigos. Ele não fala que esse recurso é para a saúde. Fica reduzido para 0,5 0,5% na competência de julho a dezembro deste ano, a alíquota da contribuição devida nos termos do artigo 24 da Lei Complementar 306, de 21 de novembro de 2005. Artigo 1º. Artigo 2º. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua publicação. Portanto, o projeto original, ele não destina o recurso para a saúde. O debate que aconteceu é posterior a isso, graças à emenda que o deputado Milton Obos, né, fez a manifestação aqui do deputado Sareta. Então, primeiro, trazendo aqui o projeto original. O projeto original é isso. O Estado contribuiu hoje com 4,5%, o servidor com 4,5%, o servidor continua contribuindo com 4,5%, portanto, não tem redução na alíquota do servidor, mas tem redução na alíquota do governo. E aí eu quero trazer uma grande contradição desse projeto. Ok, nós temos uma crise, nós temos uma situação de caos na saúde por falta de recursos. Mas essa crise é só para o governo? Ela não é para o servidor? Ela não é para o servidor?
Se o governo, de fato, tem superávit, como apresenta aqui, nós não temos nenhum cálculo, nenhum balanço fiscal, nada com relação a isso, mas o governo afirma que tem superávit 2014, 2015, 2016, 2017. Apresenta isso na exposição de motivos aqui, que foi enviado. Não está no corpo do projeto de lei, nem tem um anexo com cálculo atuarial. O cálculo que eu fiz aproximado é mais de 1 bilhão aqui de saldo em caixa. Contraditoriamente, então, nós deveríamos reduzir equitativamente para os dois. A alíquota para o governo e para o servidor. Aí se justificaria, porque a crise é para os dois. Né? Não, o governo está querendo passar a mão no recurso, que é do governo e do servidor, passar a mão, sim, desse recurso, e destinar inicialmente para qualquer área, para dar conta do rombo do Estado. Essa é a verdade. Sem que o servidor possa opinar, porque o servidor continuava contribuindo e continua contribuindo com a mesma alíquota. Não tem modificação para o servidor. E aí eu quero trazer aqui à tona um outro debate. Bom, o SC Saúde tem vários benefícios, né? Mas eu também já recebi servidores que tiveram negativas de encaminhamentos de saúde que foram encaminhados. Negativas, com saldo em caixa. Então, veja que nós estamos aqui votando um projeto considerando apenas a necessidade do governo, que é legítima, que é pagar a conta, mas o governo precisa ser mais preciso nas suas informações e oferecer às comissões da Casa e ao Poder Legislativo as informações adequadas. Quando a gente diz que tudo é dinheiro e é caixa do governo, é verdade, mas então vamos fazer uma mudança, que já discutimos isso há algum tempo atrás, de que não deveria ter percentual para o MP, não deveria ter percentual para o TJ, não deveria ter percentual para a Assembleia Legislativa, não deveria ter nenhum fundo. Vamos colocar tudo num caixa só. Ora, se tem uma construção de contas diferenciadas, de fonte de receita diferenciada, é porque houve toda uma legislação no âmbito federal e estadual que levou a essa construção. E nós temos que respeitar isso, porque nós, inclusive, aprovamos aqui enquanto parlamento catarinense. Então, eu quero fazer o meu registro aqui. Vossa Excelência deixou os outros falar mais tempo e não pediu para terminar, né? Pedi para todos os deputados. Não, mas eu contei o tempo aqui. Eu estou sendo discriminada na minha fala. Mas tudo bem, eu quero pedir vista em gabinete. Eu vou pedir vista em gabinete, porque eu não estou suficientemente com as informações por parte do governo que nos permita tomar uma atitude tão grave como essa, que é passar a mão no dinheiro do servidor. Então, pedido de vista em gabinete. Deputado Vilton Mobos. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que existem alguns equívocos aqui nas falas. Primeiro, não se está passando a mão em dinheiro de ninguém, né? O SC Saúde ele foi criado para beneficiar o funcionário público estadual. Nós temos muitos casos no Brasil, principalmente na iniciativa privada, que os funcionários, para se resguardarem, não ficarem somente à mercê do atendimento do SUS, pagam seus planos de saúde de forma privada. Houve um entendimento do governo de Santa Catarina de fazer uma contribuição bipartite, dinheiro do povo de Santa Catarina para ajudar um plano de saúde para os funcionários públicos, onde os funcionários têm a sua parte. Então, esse é o início da coisa. A deputada Luciane, quando fala em 1 bilhão de saldo, no projeto está bem claro. Ali foi feita uma sequência do saldo acumulado em cada exercício. Ele não se soma. Em 2015, o saldo era 200 e tantos milhões. Em 2016, passou a ser 200. Não é um mais o outro. O saldo final desse semestre são 438 milhões. E o Estado, retraindo a sua contribuição nesses 6 meses apenas, pela projeção
E aí não há necessidade de cálculo atuarial, deputado Coruja, porque cálculo atuarial a gente se faz nos planos de aposentadoria, que vê idade, vê tudo mais. Nesse caso, é a conta média dos gastos da utilização do plano de saúde. Ele tem um histórico de utilização de plano de saúde. Não quer dizer que, no ano seguinte, as pessoas vão ficar 10 vezes mais doentes ou 20 vezes mais doentes e assim por diante. Claro que é saudável o fundo ter estar capitalizado, ter recurso, porque se tiver mais demanda por saúde, você não vai restringir, né, a utilização desse plano. Mas ele está saudável. Ele mostra que, mesmo com essa operação, ele terminará o ano, né, considerando a média dos atendimentos dos funcionários, em torno de 400 milhões de reais. A questão da emenda que visa a devolução do recurso, se nós fôssemos aceitar essa emenda, nós estaríamos tratando de uma operação financeira, e não é uma operação financeira, né? Uma operação financeira é diferente. É como se você fosse pegar lá de um fundo de aposentadoria, onde você vai devolver, onde tem todo um regimento, porque lá sim existe todo o cálculo atuarial futuro, em função de quantos estão entrando, quantos estão saindo, a média da aposentadoria, para você saber se o fundo vai ter dinheiro lá daqui a 20, 30 anos para pagar essa conta. Aqui é diferente. Eu acredito até que, pela gestão do fundo e a forma como os saldos estão sendo progressivos, nada vai impedir que, talvez daqui a um ano ou dois, a própria gestão do SC Saúde vai estar propondo uma diminuição bipartite, porque vai mostrar que não adianta você ficar só acumulando saldos. Ele deve ter um saldo saudável que permita pelo menos um ano de atendimento dos funcionários. A partir daí, você pode pensar em reduzir a alíquota. Talvez daqui a 2 anos, em vez de 4,5% cada lado, pode estar 2%, 2,5% cada lado, o que vai diminuir peso para o Estado e peso para o servidor. Quando foi decidido essa alíquota, quando foi fundado o SC Saúde, não se sabia exatamente, se partiu de dados que tinha, né, anteriormente, do IPREV e tudo mais. Então, é lógico que... Então, o deputado Marcos Vieira sabe mais do que eu, mas a lógica é essa, né? A lógica é essa, que você tenha, né, baseado num histórico, uma necessidade de caixa para dar frente a isso. Nós podemos agora eu queria fazer um apelo aqui aos senhores deputados, senhora deputada. Ninguém de sã consciência nesse país acredita que a situação que nós vivemos não é séria, não é complicada. E nós temos visto a gestão responsável do governo. O governo não está sendo irresponsável em nenhum momento com a gestão das contas públicas de Santa Catarina. Nós vimos tantos exemplos negativos nos estados, né, vizinhos e demais estados da federação, onde praticamente todos aumentaram a alíquota de ICMS sobre energia, sobre combustíveis, que caem em todo o povo paga isso. Aqui não aconteceu nada disso. O governo, ao invés de estar propondo essa diminuição temporal do pagamento, de tirar o dinheiro dali para botar num fundo, que esse dinheiro não está sendo necessário agora, né? E até por responsabilidade de qualquer governo, se em algum momento viesse a faltar dinheiro nesse fundo, ia se analisar, e nós, deputados, até acho que iríamos sugerir isso. Agora é hora do governo fazer a sua parte, como o funcionário fez lá na época de dificuldade. Mas o funcionário público de Santa Catarina, mesmo com detrimento de atraso de pagamento de fornecedores da saúde, recebeu já 50% do 13º. O governo poderia não ter pago 50% do 13º, estar com as contas lá da saúde praticamente equilibradas. Mas que conta se fez? Poxa, é importante que o funcionário público de Santa Catarina tenha o seu salário em dia, como está tendo,
né? Por mais que se agore na imprensa, mês que vem não vai pagar. Vai pagar deputado. todos os meses em dia. Eu quero colocar isso porque é importante que Santa Catarina saiba da realidade do que nós estamos vivendo. Mas esse dinheiro no bolso do funcionário público de Santa Catarina tirou muita gente da conta lá financeira que estava pagando juros. Quanta gente resolveu isso, que é uma economia. Que é uma economia que o governo propiciou por antecipar, porque não é obrigação de governo nenhum antecipar pagamento do 13º. E aí a gente vê a gestão responsável. Santa Catarina, deputada Luciane, ela instituiu o PRODEC, né, que trouxe a instalação de muitas empresas para o estado de Santa Catarina. O PRODEC tem um fundo hoje de recebíveis superior a 7 bilhões de reais. Sabe o que São Paulo fez com o idêntico PRODEC lá, para que ele pudesse manter as contas em dia? Ele foi no mercado e negociou esses recebíveis com deságio, que é superior a 50%. O governo de Santa Catarina poderia ter feito isso, e talvez nós não estivéssemos aqui, né, todo mundo estaria feliz porque fez isso. Não está jogando dinheiro fora, gente. Esses recebíveis vão entrar na conta do Estado nos próximos meses, nos próximos anos. Não está sendo aberto mão disso. O Estado de Santa Catarina poderia ter vendido cotas das suas empresas públicas, como inclusive foi determinado em ajustes de dívidas de vários estados, que tem que vender, que é a contrapartida do Estado para receber dinheiro. Aqui não se fez nada disso. Agora nós vamos penalizar o governo, que está sendo responsável, de parar a contribuição parcial de um sistema de saúde privado para os funcionários públicos catarinenses, que está saudável, que não impede nenhum funcionário de continuar tendo o seu atendimento médico hospitalar do plano, né, e que depois volta normalmente, porque o fundo está capitalizado. Então, as ações todas, elas são de responsabilidade. E quando se fala da destinação do dinheiro, deixar bem claro para todos os catarinenses aqui, hoje o Estado de Santa Catarina mantém os salários em dia, a provisão do 10º sendo depositada, com exceção do déficit da saúde, que nós temos que cumprir até o final do ano, por legislação nossa, dessa casa, 13%, deputado Milton Schaeffer. Tá? 13%, constitucionalmente, o governo vai ter que colocar. E, se não colocar os 13%, ele não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Mas, talvez, vá faltar ainda, se não houver a ajuda do governo federal com relação aos déficits que ele tem com Santa Catarina, talvez vai faltar outros recursos, além dos 13%. Para que possa terminar o ano com as contas em dia. Porque o resto das contas, deputada Luciana, estão sendo pagas. Né? Então, existe uma gestão responsável, e por isso eu queria pedir a compreensão do senhor e senhora deputada, para que nós aprovamos esse projeto, porque trata-se de um projeto responsável. Não está se prejudicando funcionário público nenhum. Não está tirando o direito de ninguém, está se deixando de contribuir por um período, porque esse dinheiro é necessário justamente para a saúde, que é onde se acumula o maior déficit do Estado hoje. E é essa a estratégia financeira que o governo está usando para chegar daqui até o final do ano em condições de poder fechar suas contas, e fazendo dentro da legalidade, e sem oferecer nenhum prejuízo ao Estado, como seria abrir mão de recebíveis, como nós temos aqui, ou outras formas para fechar suas contas. Pela conclusão, deputado. O próprio projeto de lei diz isso, deputado Marcos Vieira, nosso presidente, que o Estado teve uma diminuição de 4,7% em termos reais na sua arrecadação. Gente, isso é dinheiro. E nem por isso deixou-se de cumprir os aumentos programados do servidor público e do servidor público estar recebendo em dia. Era isso. Deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, senhores deputados, complementando só apenas a fala do deputado Milton Obos,
E para trazer à Comissão de Finanças também essa informação, dentro desse contexto da discussão a respeito da gestão pública em Santa Catarina, fruto do trabalho de toda a equipe do Governo do Estado, da Secretaria da Fazenda e de Administração, na liderança do governador Raimundo Colombo, nosso Estado, nesse exato momento, em São Paulo, está recebendo o título do segundo hoje Estado mais bem administrado do Brasil, no segundo ranking de competitividade dos estados, feito pela Central de Liderança Pública, que começou em 2011. Naquele momento, Santa Catarina estava em sétimo colocado, sétimo lugar. E este ranking, deputado Milton Ops, avalia todas as políticas públicas do governo, seja da educação, da infraestrutura, da saúde, da gestão pública, da inovação, os índices ambientais, o resultado da política de governo dos últimos anos, fez com que Santa Catarina saísse de 2011, da 7ª colocação, para em 2016 chegar à 3ª colocação. E agora, nesse momento, foi anunciado em São Paulo que ultrapassamos o estado do Paraná e hoje Santa Catarina é o segundo estado mais bem gerido do Brasil, apresentando um dos melhores índices e um dos melhores apontamentos que foi feito na evolução do quadro da gestão pública do nosso estado. Fruto de ações como esta, que o deputado Milton Ops muito bem apontou. Porque a gestão você tem que administrar o recurso. Você tem que saber exatamente de que maneira que você pode aplicar aonde tem a demanda e onde tem a necessidade e aonde você pode resolver, deixar a outra situação já confortável e consolidada, fazendo e trazendo assim desenvolvimento para toda a população catarinense. Então, senhor presidente, essa era a minha colocação, apenas para ilustrar e agregar a fala do deputado Milton Ops. Por último, deputada Luciane Caminati, um pouquinho. Deputado Coruja, eu ainda quero fazer alguns comentários sobre a medida provisória, mas, deputada Luciane, Vossa Excelência temos outros itens de pauta ainda. Não, mas Vossa Excelência, isso é um debate. Sim. Vossa Excelência deu um tempo para o deputado Milton Ops discorrer sobre... Eu preciso fazer algumas colocações. Eu peço que Vossa Excelência use um tempo menor para podermos discutir sobre os projetos, senão nós vamos ter que fixar tempo para cada um dos deputados, para que não haja, por exemplo, o tipo de reclamação da deputada Luciane Caminati, né? O plenário é 5 minutos, ou 10 minutos. Então, se Vossa Excelência não usar o tempo um pouco menor, nós vamos ter que fixar. Mas, deputada Luciane Caminati. Primeiro, presidente, que isso não cabe para nós, né? Porque nós temos falado menos. Eu vou começar a cronometrar aqui o tempo das falas. Mas eu quero dizer que caberia, sim, essa Comissão de Finanças e Tributação fazer um debate sobre a gestão do Estado. Acho que seria muito interessante, porque é contraditório, ao mesmo tempo em que o governo leva prêmio como segundo Estado eficiente em gestão fiscal, enfim, na gestão do governo. Eu tenho rodado os municípios e, olha, todas as obras estaduais estão paradas. Eu vou dar um exemplo das escolas públicas estaduais. Nós não temos mais obras em andamento, nós temos todas as salas de informática fechadas, não tem um centavo para manutenção das escolas, os professores Isso não é estão... verdade, deputada. Manutenção das escolas... Deputado, inauguramos Se 8... hoje... Senhoras e senhores deputados, Não, vamos nos ater... Deixa eu concluir. Sim, mas a minha vamos nos fala. ater na medida provisória, o debate sobre a medida provisória. Não, o debate aqui é sobre a gestão do Estado. Eu estou dizendo que na área da educação nós não temos tido recursos para investir na manutenção das escolas. Se hoje uma escola de Lages tiver um problema, vai ter que ser remanejado de um outro recurso que vai faltar. É o que aconteceu em Sombrio, é o que aconteceu em Balneário Gaivotas. Eu acompanhei em audiência aqui, estive lá visitando as escolas, sentei com o secretário e ele disse, eu estou tirando de um outro recurso, de um outro programa, porque não tem recurso para a manutenção das escolas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a gente não pode passar uma ideia de que está tudo perfeito. Não está.
E não está por uma série de questões, né? Não vou aqui entrar no mérito, mas todos nós sabemos dos inúmeros problemas que esse país está atravessando. Se tem mala de dinheiro para uma coisa, mas não tem para a saúde, para a educação, para os municípios e para o Estado. Então, eu só quero aqui colocar de que essa visão de que está tudo perfeito. Vou dar um outro exemplo aqui. Na nossa região, nós temos projetos aprovados, já colocados como prioridade há 5 ou 6 anos, desde o meu primeiro mandato, passou 3, 4 secretários na Secretaria de Infraestrutura. Essas obras não saem do papel nunca. Então, são projetos aprovados, nós estamos falando de gestão do Estado. Então, eu quero aqui só dizer aos deputados que é contraditório se o governo está recebendo um prêmio, é porque está tudo bem. Então, não está precisando tirar recurso de outra área para pagar 13º, folha de pagamento. Gestão, ou deputado. então... Isso é gestão, deputado. Senhor deputado, vamos encerrar Gabriel, a discussão. eu estou querendo dizer... Eu preciso dar uma informação. Nós temos o deputado Milton Alves. A deputada Luciana está com a palavra. Após a deputada Luciana Carminati terminar, eu vou dar vista em gabinete da deputada Luciana Carminati e vamos passar para outro projeto. Por gentileza. Eu só quero ter o direito à palavra, porque eu ouvi atentamente a manifestação de vocês. Solicito que Vossa Excelência faça a conclusão, por gentileza. Não intervi. Acho que os apontamentos que vocês fizeram eu considerei, mas também gostaria que considerassem, porque nós não estamos só em gabinete. Eu rodo o Estado inteiro. Essa semana eu fui para o Sul, amanhã eu vou para outra região, para o Norte, para o Planalto Serrano. Então, essas demandas o tempo todo vêm. E a gente faz reunião com os secretários e é só não, 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 não. Então, eu quero só restabelecer que a gente precisa fazer um debate maior sobre a questão da gestão do Estado. Vossa Excelência pode requerer. Uma outra solução, que não é nova, que já tem 2 projetos tramitando nessa casa, é sobre o fechamento das ADRs. Isso também dá um recurso novo para a gestão do Estado. Então, quando eu trago aqui esses elementos, é para dizer o seguinte: não tem uma visão unilateral. Nós precisamos fazer um debate maior sobre a gestão do Estado. Aonde tem gordura, aonde tem excessos, mas tem muita falta. E eu quero poder dizer aqui que tem muita falta. A educação é a área que eu mais acompanho. Os professores não tiveram o reajuste da lei que foi aprovada em 2015, por exemplo, que era para ter esse ano, que está na lei. Deputada Luciane, vamos encerrar a discussão. Então, deputado, eu quero reafirmar aqui, presidente... Vai ser concedido de vista em gabinete a Vossa Excelência. Pedido de vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado Luciano Carminati, deputado Coruja. Nós vamos passar para outro projeto, vamos adiantar a pauta. Se tivermos tempo ainda regimental, podemos voltar. Mas, deputado Milton Alves, na continuidade, para relatar outros projetos, por gentileza. Senhor presidente, eu quero pedir vista em gabinete do projeto também. Vista em gabinete, deputado Fernando Coruja. E só lembrar que o artigo 144, inciso 6º do regimento interno, diz o seguinte: durante a discussão na comissão, pode usar da palavra o autor do projeto, o relator, demais membros e líderes, durante 15 minutos improrrogáveis. E os deputados que não pertencem por 10 minutos, sendo facultada a apresentação de requerimento e encerramento da discussão após falar 5 deputados. Quer dizer, o encerramento, ele tem que, salvo o melhor juízo, tem que ser feito desta forma. O presidente não pode simplesmente encerrar. Não é, senhor presidente? Deputado, nós... vamos lá. Então, são 15 minutos, e Vossa Excelência, quando dá um prazo... Foi bem elástico o prazo hoje para todos. Foi bem elástico. Mas nós temos um prazo regimental até às 11 horas. Mas não pode dar um prazo duplo para um deputado, quer dizer, o senhor deu... O deputado Milton Alves falou deputado 2 vezes. Coruja, Vossa Excelência é o deputado aqui nesta comissão, e que bom que Vossa Excelência, em razão da sua são questões importantes. É o que mais tem usado o tempo nesta comissão. Não, e que bom que Vossa Excelência tem usado, porque Vossa Excelência é realmente inteligente. Eu uso o tempo que aqui... E nos orgulha tê-lo permitido aqui. Como membro desta comissão. E daí, então, eu vou pedir vista e peço que Vossa Excelência, na condução, dê o tempo equitativamente, porque eu aqui... Vossa Excelência vai ser prejudicado nas próximas reuniões. Não, eu vou ser prejudicado. Eu não posso ser prejudicado pela presidência, só posso ser prejudicado pelo regimento. Mas que Vossa Excelência dê o tempo equitativo àqueles que defendem uma tese e os que são contra. Deputado, mais algum projeto para relatar, deputado Senhor presidente, só trazendo uma informação, que nos últimos anos, o dinheiro do Fundeb Deputado Milton, eu vou lhe pedir, por gentileza, sob medida provisória, passou. Vamos a outro projeto, por gentileza. No final, eu passo essa informação para a deputada Luciane, porque é uma informação importante que ela não tem. Sim, vamos lá. Então, no não final... tenho mais projeto a relatar, senhor presidente. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência tem algum projeto para relatar? Também, tá bom.
Não, senhor presidente. Deputado Antônio Aguiar, Vossa Excelência, algum projeto? Não, senhor presidente. Deputada Luciana Carminati, Vossa Excelência, com a palavra. Projeto de Lei 078-1 de 2017, de autoria do deputado João Amin, que autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta da saúde e adota outras providências. Bem, o referido projeto de lei ele passou na Comissão de Constituição e Justiça com uma emenda, que, na verdade, é uma emenda apenas redacional, que trata dos aspectos mais legislativos. E eu gostaria, presidente, de apresentar uma emenda supressiva ao artigo 4º do projeto de lei, do referido projeto de lei, sendo que este artigo ele diz que fica o poder público, através da Secretaria de Estado da Saúde, autorizado a estabelecer parcerias com a iniciativa privada com a finalidade de obter patrocínios para a impressão das referidas cadernetas. Nos parece que isso causaria um certo, eu diria, um certo problema do ponto de vista legal quanto à escolha das empresas a patrocinarem esta caderneta, a impressão destas cadernetas. Então, o meu parecer é pela aprovação com a supressão deste artigo. Parecer e voto ao projeto de lei 0078.1/2017, em que autor o eminente deputado João Amin, que autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta de saúde e adota outras providências. A deputada Luciana Carminati, relatora do projeto de lei nesta comissão, emite voto vista, que é pela aprovação nos termos da emenda supressiva em anexo, em que é autora da própria emenda. No entanto, senhores deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, o relator foi o deputado Mauro de Nadal. Mas então não é voto vista da senhora. A senhora é relatora da matéria. Não, como relator eu apresentei. Mas a senhora colocou voto vista. Com vista. Na condição, então, de relatora da matéria, Vossa Excelência propõe a aprovação, no entanto, com a emenda supressiva em anexo. Coloco em discussão. Voto Senhor vista presidente. em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete deputado Milton Wallace. Vista em Eu gabinete. também peço vista em Também vice em gabinete deputado Fernando Coruja. Senhor presidente. Também Antônio Aguiar, deputado Gabriel Ribeiro. Continua com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu vou retirar o 486, solicito a retirada da pauta. Retirado de pauta o 486. Deputado Gabriel Ribeiro, Vossa Excelência tem a palavra. Algum projeto? Não tem nenhum projeto, senhor Deputado Rodrigo Minotto. Também não. Senhores, passo então ao relatório e voto dos seguintes projetos em meu poder. O primeiro deles trata-se do projeto de lei complementar, o número 0020.0/2017, que reajusta o piso salarial do quadro pessoal do Ministério Público, altera dispositivos da lei complementar 223 de 2002. O projeto de lei teve sua tramitação encerrada na Comissão de Constituição e Justiça, restando aprovado. Pelo que observei, examinando toda a documentação constada, atende a toda a lei de responsabilidade fiscal, estando também anexado toda a repercussão financeira. A razão pela qual o meu voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo que discutir em votação. Senhor deputado, concorda com esse encontro? Deputado Zé Milton, por gentileza, com a Pela palavra. ordem também, senhor presidente, depois. Deputado Zé Milton, com a palavra. Presidente, eu gostaria de ter um tempo para conhecer o projeto. Ele, já que trata de questão salarial e questão de pessoal, gostaria de pedir voto vista para poder estudar esse Vista em projeto gabinete um pouco melhor. deputado Também. Zé Milton, deputado Luciano e deputado Rodrigo Minotto. Também relatório e voto ao projeto de lei 0021.1/2017, que altera dispositivos da lei complementar 223 de 2002, extingue, cria e transforma cargos. Além disso, modifica a estrutura dos órgãos e serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
O autor da matéria é o Ministério Público. Na condição de relator, o meu voto é pela aprovação da matéria. Quero aqui sugerir a Vossa Excelência de que concedo vista coletiva a todos os senhores deputados, da mesma forma como o anterior. Então, transforma-se em vista coletiva o projeto anterior e este aqui também, para que todos possam tomar conhecimento. Senhor presidente, qual o regime de tramitação desses dois projetos? É regime ordinário. Perfeito. Senhores deputados, por último, parecer e voto ao projeto de lei complementar 0023.3/2017, que regulamenta a linha B do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. O autor da matéria é o Tribunal de Justiça e, na condição de relator, eu passo, então, a tratar da questão. Trata-se de projeto de lei complementar de iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que visa regulamentar a linha B do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal e dispor sobre a transferência de até 20% do saldo de depósitos judiciais exclusivamente para o pagamento de precatórios devidos pelo Estado de Santa Catarina e por municípios vencidos até 25 de março de 2015, da seguinte forma: 10% ao Estado de Santa Catarina e 10% aos municípios. O texto em apreciação, além do artigo 1º, o qual trata de forma introdutória da regulamentação do mencionado dispositivo constitucional, compõe-se de 12 artigos, presente projeto de lei, organizado na forma de 5 capítulos, assim intitulados: da utilização dos depósitos judiciais, segundo alicerçado nos artigos 3º e 4º, do Fundo Garantidor, constituído do artigo 5º, da recomposição das penas do Tribunal de Justiça, composto do artigo 6º, do requerimento, da disciplinação do artigo 7º e da manutenção do Fundo Garantidor, integrado pelos artigos 8, 9, 10 e 11. Para sintetizar a justificativa que acompanha o projeto de lei, assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça, traga à colocação o seguinte: em sua justificativa, que consta as folhas 7, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça apresenta pontualmente o projeto de lei, certificando que a proposição 1 institui o projeto de lei complementar condicionante ao levantamento de depósitos que obriga ao ente que desejar efetuar os levantamentos e a reposição de eventual perda orçamentária experimentada pelo Poder Judiciário e prevê a expressa possibilidade de utilização do fundo de reserva formado pelos valores remanescentes dos depósitos judiciais para tal finalidade. Segundo, estabelece prazo e forma de devolução dos valores levantados por essa modalidade de financiamento e dispõe que é encerrado o regime especial em 31 de dezembro de 2020, que é o artigo 101, o caput do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, fica o ente público obrigado a devolver o valor da dívida apurada com o fundo em parcelas mensais em um prazo máximo de 10 anos. Terceiro, prevê ainda limites para os saques de depósitos judiciais na medida em que estabelece que cada ente público elegível, cada ente público elegível para utilizar os depósitos judiciais poderá solicitar apenas uma vez o levantamento do saldo existente na conta única no dia da edição da lei complementar, que decorrerá de eventual aprovação do projeto que ora se propõe. Tal medida contribui para que os entes públicos elegíveis não efetuem levantamento acima de suas capacidades de endividamento e garante que o fluxo natural de recomposição do fundo permita a manutenção de liquidez para atender às atividades judiciais. 4. Exclui expressamente os depósitos judiciais que não podem ser objeto de levantamento por parte dos entes públicos por vedação legal e por precaução com a liquidez e impõe proibição de levantamento de valores maiores de 18% do total no caso da impossibilidade de identificação da origem do depósito e, por fim, 5º, condiciona a transferência dos depósitos judiciais para o pagamento dos precatórios devidos pelos municípios à delimitação de ordem geográfica e à publicação da resolução regulamentadora pelo Tribunal. Quanto a isso, vou fazer um comentário depois em separado. Porque os municípios não foram contemplados da forma como o Estado está sendo por intermédio do projeto de lei. Acrescenta o senhor presidente daquela corte que o Poder Judiciário elaborou o presente projeto de lei para atender ao pleito do Poder Executivo, no sentido de promover o levantamento do montante correspondente a 10% dos depósitos judiciais sob gestão do Tribunal de Justiça, com a finalidade exclusiva de pagamentos de requisições de precatórios expedidos pelo Poder Judiciário, amparado na Emenda Constitucional 94, de 15 de dezembro de 2016.
O processo legislativo, sob exame, vem instruído com cópia de todo o processo, do qual se originou a presente proposição após a aprovação do órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ao tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria restou ali aprovada na reunião de 5 de setembro. É o relatório. De lá para cá, senhores deputados, alguns dos senhores deputados receberam a visita de alguns prefeitos, e eu também passei a ter uma reunião constante com os prefeitos, em especial a diretoria da FECA. Quero aqui mencionar a prefeita Adeliana de São José, o prefeito Clécio Salvador de Criciúma, o prefeito Serão de Lages, prefeito Juarez Ponticelli de Tubarão, prefeito Mariano Mazuco de Araranguá, enfim, outros prefeitos que nos procuraram. Mas esses constantemente têm se reunido conosco, né? E ontem ainda fizemos a última reunião. Exatamente, o pleito deles era para que sejam também beneficiados de acordo com o Estado. Mas o Tribunal de Justiça, em seu artigo 10 do projeto de lei, diz expressamente que a transferência dos depósitos iniciais para o pagamento de precatórios devidos pelos municípios será reautorizada após a delimitação da respectiva origem geográfica e a publicação de resolução do Tribunal de Justiça que regulamente o disposto no inciso 2º do artigo 3º desta lei complementar. Então, como o tribunal foi instado pelo Poder Executivo para obter autorização de usufruir desse benefício, e os municípios não o fizeram até então, e fizeram a posteriori, propuseram uma emenda. Fizemos todo um processo de conversação, e ontem restou acordado o seguinte: o projeto, em razão do meu voto, que será favorável pela aprovação na forma original, mas que o Tribunal de Justiça se compromete em aprovar esse projeto na Assembleia Legislativa, reuniu o órgão especial para editar a resolução com os mesmos critérios que o Poder Executivo do Estado tem direito. Na seguinte situação, com saque de uma única vez, e só poderá ser usufruído aquele que estiver depositado na comarca. Ou seja, se eventualmente numa comarca o depósito for inferior ao pagamento do precatório que a Prefeitura tem que fazer, não poderá ser redistribuído de outras comarcas. Por quê? Porque, se não me falha a memória, no inciso 2º do artigo 2º, no inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 1º do artigo 101 da Constituição, das disposições transitórias, diz que o depósito é da localidade, e entende o tribunal que localidade é comarca. Então, não pode ter uma área maior, né? Então, nós fizemos a conversa final ontem. Eu já tenho cópia da minuta da resolução. Vou voltar a discutir com os prefeitos para depois trazer ao conhecimento de Vossa Excelência, já numa fase um pouco adiantada, para podermos deliberar. Então, esses, senhores deputados, a conversa dos prefeitos com o Tribunal de Justiça, e também trago aqui agora ao conhecimento de Vossa Excelência. Então, o meu voto é pela aprovação, mas abro a discussão do projeto. Deputado Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós estamos diante de mais uma fórmula já adotada por outros lugares de empréstimo. Na prática, é um empréstimo que faz o Estado e que tem que repor mais tarde. O Estado, o ente, deve precatórios, tinha que tirar o dinheiro do caixa, aí ele vai no fundo judiciário e paga nas condições estabelecidas e depois tem que repor no futuro. Então, na prática, este governo paga e o próximo paga a conta e o próximo paga, tem que repor esses recursos. Nós estamos, claro, diante de várias situações aí, em que o governo atual, ele antecipa recursos, ou toma empréstimo, ou utiliza recursos futuros para pagar contas atuais,
e numa forma que vai criar dificuldades futuras. O caso mais grave que aconteceu aqui foi o do Fundo de Previdência, onde o governo, no final do ano de 2016, 15, se não me engano, o governador Luiz Henrique tinha criado um novo Fundo de Previdência para os novos, e o governo passou o recurso futuro, aquele dos 30 anos, deputado Milton, para agora, para o fundo atual, e pagou no final do ano os aposentados todos com aquele recurso. E é preciso, e aí volto à questão atuarial. A questão atuarial não é feita só, é feita basicamente para a questão da previdência, mas é feita para várias coisas. Você faz o cálculo de probabilidade, o que vai acontecer, vai ter mais doença, não vai ter mais doença. Nós temos que ter um certo cuidado com o dinheiro público, porque senão nós somos criativos agora, né? Como um pai de família criativo, vai gasta, vende o terreno, vende a casa, vende gasta o dinheiro da poupança, é criativo para manter esse ano, os 2 anos. E o futuro? E daqui 3 anos? Não basta ser criativo e dilapidar o patrimônio. Não basta ser criativo e criar uma dívida enorme no futuro. É preciso ser criativo, talvez, economizando. Né? Então, o caminho de ser criativo apenas tomando recurso de outros lugares me parece inadequado. Eu peço vista em gabinete desse projeto. Continua a discussão, deputado Milton Alves. Senhor presidente, só parabenizando Vossa Excelência pela decisão do voto, que ele é racional. Nós estamos falando aqui de um projeto de lei que ele tem todo o amparo da legislação federal. O Supremo Federal diz que os estados e municípios podem utilizar até 10% dos depósitos judiciais para pagamento de precatórios, estabelecendo regras claras e objetivas. Ora, se num momento de crise como essa, porque é nessa hora que o governo está pedindo para usar isso, não puder usar, vai usar quando? Se o Supremo Federal diz que os estados e municípios podem usar. Sabe quanto de depósitos judiciais tem na conta do judiciário catarinense? Mais de 6 bilhões de reais. Ali paradinhos. E essa emenda paradinhos. Da comarca que está errado, cara. E hoje você tem condições de aportar 600 milhões para jogar na economia catarinense de pessoas, talvez de funcionários públicos, talvez de cidadãos que entraram com ação contra o Estado, e aí, né, tem ações aí de todo tipo de interpretação, e que esse dinheiro vai para a sociedade catarinense, não vai para os cofres do Estado. Obrigatoriamente ele tem que pagar precatório. Então você deixar esse projeto parado por mais um tempo, deputado Marcos Vieira, é simplesmente dizer que os deputados não aceitam que o Estado use de uma prerrogativa legal para cidadãos catarinenses poderem receber precatórios que eles têm direito a receber. E o Estado faz gestão responsável, não é o problema desses 600 milhões. A dívida do Estado de Santa Catarina hoje, ela corresponde a 38% da receita líquida do Estado, quando, pela lei, poderia ser 200%. Poxa, onde é que está o problema? O Estado de Santa Catarina, deputada Luciana, está recebendo o prêmio lá em São Paulo, porque esses números são verdadeiros e são auditados. Não vamos criar um caos em cima do que não tem. E não vamos querer, por uma decisão política ou de oposição, simplesmente querer travar um Estado que faz bem para o seu povo. E que essa decisão dos precatórios é para jogar mais dinheiro na economia e pagar gente que tem dinheiro aqui para receber. Por isso eu quero parabenizá-lo, deputado Marcos Vieira, porque eu participei também, como Vossa Excelência, das discussões com os prefeitos, né? E como o projeto do Tribunal de Justiça ele tem que ser aprovado pela plenária do tribunal, se nós não aprovássemos esse parecer do Estado para depois
toda uma sequência da plenária que Vossa Excelência já tão bem costurou com o presidente do Tribunal de Justiça, para também beneficiar os municípios, né, que também têm problemas, porque também estão na mesma economia desse país. Então, nós também não vamos votar. Então, eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente, senhores deputados, que essa decisão de simplesmente retardar a votação de um projeto tão importante quanto esse, que o dinheiro não vai para o caixa do Estado, é uma decisão contra o povo de Santa Catarina. Deputado Gabriel Ribeiro, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro eu queria parabenizar Vossa Excelência, senhor presidente, por todo o trabalho que Vossa Excelência fez com muita dedicação, com muito conhecimento, muita entrega em cima deste projeto de lei. Trabalhando em conjunto, e também quero parabenizar o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Antônio Torres Marques, sensível ao interesse do Estado, pensando no futuro dos catarinenses, nos encaminhamentos do nosso Estado. Vossas Excelências conseguiram construir uma legislação que atende à decisão do Supremo Tribunal Federal e vai, como disse o deputado Milton Obos, injetar um recurso bastante significativo na economia do nosso catarinense, ajudando muitas famílias que estão aguardando na fila o recebimento de precatórios, aliviando a folha de muitas prefeituras, e são mais de 70 prefeituras em Santa Catarina que serão beneficiadas, deputada Luciane, com este projeto de lei e o subsequente que vem para atender os municípios. 70 municípios em Santa Catarina têm problema com precatórios, inclusive o município de Lages, onde o deputado Fernando Coruja foi prefeito, de 92 a 95, tem dívidas antigas, que o prefeito Serão hoje paga todo mês, um valor mensal em torno de 400, 500 mil reais de parcelamento de precatórios. Este projeto de lei vai ajudar a Prefeitura de Lages a quitar essa dívida e fazer com que esse montante possa ser utilizado em saúde, educação, em benefícios para a população lagiana, como também de Criciúma, de Araranguá, de Tubarão e de outros municípios. Mas mais ainda, deputado Milton Obos, este projeto de lei é para Santa Catarina. É para o governo do Estado aliviar uma conta antiga também sua. Vai injetar 500 milhões de reais, 600 milhões de reais em precatórios de outros governos antigos, que estava travando a própria gestão do Estado, na emissão de certidões, porque era um valor muito vultuoso, e nós estamos, assim, usando da criatividade para, mais uma vez, promover a gestão. É por isso que a gente está sendo premiado, deputado Marcos Vieira, em São Paulo, hoje Santa Catarina, como o segundo estado mais bem administrado e que mais promove gestão no nosso país. Esse recurso é fundamental para os municípios catarinenses, pois vai viabilizar o Fundan, vai ajudar os municípios a receberem dinheiros do Estado a fundo perdido para realizarem as obras vitais, conforme a necessidade de cada prefeitura, independente de bandeira partidária. Portanto, esta ação, senhor presidente, não é uma ação de governo, olhando agora, imediatismo, é uma ação de Estado para o futuro de Santa Catarina. Portanto, mais uma vez, embarrigar, colocar para frente, nós estamos trabalhando contra Santa Catarina e fazendo politicagem. Era esse o meu posicionamento. Deputada Luciane Carminati. Estou escrito aí. Primeiro que eu não entendi por que embarrigar e colocar para frente, porque ninguém aqui pediu vista ainda. Né? O Coruja pediu. Coruja pediu? Carlos Fernando Coruja. Eu Deputado não, Coruja já pediu vista. E soube-se na obrigação de conceder vista a ele. Eu não percebi, mas eu quero aqui apenas registrar que eu tenho muito consciência do meu papel aqui na casa como oposição responsável. E todas as vezes que projetos do governo entraram nesta casa e que eu estive convencida da fundamentação, como foi o Fundão 1, eu sempre votei a favor.
Então, agora nós temos que ter um cuidado, porque dá a impressão que, às vezes, quando um deputado questiona, faz a crítica ou pede vista, ele não quer ajudar Santa Catarina. Acho que isso é muito injusto, porque é uma prerrogativa parlamentar. Isso é aqui, é em todo o Estado, é no Brasil, é no Congresso Nacional. É uma prerrogativa do parlamento, de deputados poderem votar a favor ou contra, ou nas comissões pedir vista, para entender melhor os projetos. Então, eu só gostaria que não fosse passada uma ideia de que os deputados que querem se aprofundar na matéria ou entender melhor ou serem convencidos, quando utilizam dessa prerrogativa regimental, possam ser tratados como parlamentares que não pensam em Santa Catarina. Porque Vossas Excelências sabem que vocês têm problemas no colo do governo, não é na oposição tanto. Tem deputados da base do governo que travam projetos. Então, eu só gostaria de deixar bem registrado isso, porque, senão, todos nós nos sentimos, bom, então, a partir de agora, eu sou da oposição, eu me sinto na obrigação de tudo votar contra e tudo pedir vista. Não há trabalho dessa forma. Não trabalho dessa forma. Acho que, da mesma forma que os deputados da base do governo precisam entender que os mandatos passam, mas a nossa história, os nossos princípios ficam. E tem coisas que o governo propõe que a gente tem que discutir. Então, eu só não gostaria de ser 8 ou 80, porque a gente nivela por baixo e o debate não é positivo e não é produtivo. Só respeito nesse sentido. Deputado Milton Alves. Deputado Zé Milton Schaefer. Depois, deputado Antônio Aguiar. Muito Milton nessa comissão, né? Bom, presidente, eu quero primeiro lhe cumprimentar pela articulação que foi feita. Acompanhei o prefeito Mariano Mazzuco em vários debates, também o prefeito Clésio Salvaro. E eu entendo que esse recurso, primeiro que esse recurso não é de ninguém, ele é um recurso, é um fundo do Estado de Santa Catarina, é uma lei federal que foi criada com esse fim, e uma lei inteligente, porque o recurso está ali parado, está remunerando e às vezes em algumas, até às vezes sendo questionado, né? Tem recurso que está ali há muitos anos parado, e agora, através dessa lei federal, permite ao Estado utilizar cerca de 600 milhões de reais. Nós temos uma fila de precatórios a nível de Estado, são pessoas que até já faleceram, porque às vezes a justiça demora muito, demora 20 anos para decidir quem tem razão, né? Com relação a isso, e estão aguardando. Eu recebo, às vezes, recentemente tenho recebido telefonemas e visitas de pessoas que têm recursos, que estão dependendo desse recurso, às vezes até para uma ação de saúde, e não conseguem acessar. E agora foi encontrado, a nível de Brasil, uma fórmula, né? Santa Catarina tem 6 bilhões parado ali, né? Que está sendo remunerado pelo juro da poupança, é isso que diz a obrigação, e que o poder público pode fazer isso. A cidade de Araranguá, se for executado todos os precatórios que estão hoje lá, entra em falência, deputado Milton. Não tem como, inviabiliza, não consegue pagar o funcionário no mês que vem. E eu até fico preocupado aqui, fico contente com o andamento do projeto, porque ele vai fazer justiça a muitos que tinham recursos para receber do poder público e não está sendo possível nesse momento. E nós temos que somar esforços, é um projeto interessante. Eu só tenho uma observação a fazer no artigo 10º, que esses 10% que vem, que a lei federal estabelece para os municípios, ele tem que ser utilizado pelos municípios. Não é justo que apenas o dinheiro da comarca, quem que determinou a comarca, teria que ser discutido talvez esse assunto, porque tem recurso que vai, todos os precatórios dos municípios catarinenses não chega a 400 milhões, e eles têm direito a acessar até 600. Então, o correto seria uma outra fórmula de permitir que alguns municípios pudessem acessar esses recursos e devolver na medida certa, botando aí 600 milhões na economia. Nós vamos botar 1 bilhão. 1 bilhão na economia catarinense, deputada Luciane, deputado Antônio Aguiar. Isso vai fazer os negócios também andarem, pessoas resolverem seus problemas e, acima de tudo, nós vamos fazer justiça com aqueles que têm direito a receber do poder público. Mas eu só lamento, e se ainda tivesse espaço para se discutir, essa questão da regionalização dos depósitos judiciais. Primeiro que o Tribunal de Justiça terá sérias dificuldades para poder demarcar esses depósitos, marcar no DNA do depósito que foi feito lá, que ele é da comarca de Araranguá e não é da comarca de São Miguel do Oeste. E segundo, que nós temos criando, mais uma vez,
uma complicação, quando nós podemos tornar mais simples. São 600 milhões que os municípios têm acesso, cada município se atualiza na maneira proporcional, se credencia no tribunal e o tribunal liberaria esses recursos para que os prefeitos pudessem sanar essas questões dos precatórios. Eu só vejo isso. No mais, eu quero cumprimentar o deputado Marcos pela articulação. Se ainda houver possibilidade, eu gostaria que isso fosse votado hoje, para fazer justiça com as pessoas que estão aguardando esses recursos aí. Tem gente que está aguardando há 10 anos, né? E também com o servidor público, né? Que também tem muitos desses precatórios que são dos servidores públicos. E segundo também, que nós destravamos a pauta com relação à possibilidade das certidões negativas do Estado, para que o Estado possa ter mais esse instrumento de gestão à sua disposição. Portanto, faço um apelo para que na próxima reunião nós possamos votar esse projeto aqui, deputado Marcos Vieira, se você for conceder vista, mas que possamos votar esse projeto aqui e também para que o Tribunal, faça um apelo aqui, para que o Tribunal de Justiça pudesse rever aí, na pessoa do desembargador Torres Marques, que faz uma grande gestão no Tribunal de Justiça, essa questão de limitar os depósitos por comarca para os municípios. Eu acho que nós estamos discriminando algumas cidades e talvez algumas pessoas. Deputado Antônio Aguiar. Eu concordo com o deputado Milton e acho que nós devemos pedir até vista coletiva para a semana que vem podemos votar esse projeto. Deputado Milton Alves. Também nesse sentido, para que todos nós, o senhor possa, Vossa Excelência possa conceder vista coletiva e a gente votar na próxima semana pela importância. E aí, só, deputada Luciane, a senhora tem, Vossa Excelência tem todo o nosso respeito pela a forma das atitudes que Vossa Excelência coloca em cada projeto. E o debate aqui foi especificamente nesse projeto, onde o deputado Coruja pediu vistas. Porque nesse projeto não tem lógica um pedido de vista para retardar mais uma semana a votação desse projeto. É nesse sentido que eu fiz o desabafo. Né? Em nenhum momento, né, ofender Vossa Excelência, que presta um trabalho importante para Santa Catarina e aqui nesse parlamento. Deputado Gabriel Ribeiro, para finalizar a discussão, por gentileza. Igualmente, deputada Luciane, a crítica não foi a sua pessoa, não foi direcionada à senhora, foi só um posicionamento nosso a respeito da tramitação desse projeto que Santa Catarina tem urgência. Concedo vista coletiva. E querida concedo vista coletiva dos senhores deputados do projeto de lei complementar 0023.3/2017. Com o compromisso de votarmos na semana que vem. Não havendo mais nada deliberado, ou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e um bom dia para todos.